O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo porque ele é o autor de toda a santidade em todos aqueles que são feitos dela participantes. Nosso dever principal nesse mundo é saber o que é ser santo corretamente e assim realmente ser. O que não é realmente santo não verá a Deus, e a Bíblia é muito clara e direta quanto a isso, pois não existe um lugar intermediário para as almas serem aperfeiçoadas depois da morte. Não há purgatório. Há depois da morte somente 2 lugares para o destino dos espíritos desencarnados, ou céu ou inferno. Porque há um juízo de Deus sobre o mundo de ímpios, exatamente pela falta de santidade. E como podem então os crentes viver privados disso e assim mesmo agradarem a Deus? É em verdadeira justiça e santidade que eles foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Sem isso não se poderia dizer tal coisa a respeito deles, como lemos, por exemplo, em Efésios 4:24. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Como podem os crentes se envergonharem de serem conhecidos como santos, e até mesmo da própria palavra santo, se o que traz a condenação eterna aos pecadores é exatamente esta falta de santidade? Como podem se envergonhar de serem santos se a própria terceira pessoa da Trindade se chama Espírito Santo? Isso não é uma forma de se envergonhar de Cristo e de suas palavras? Os que procuram ocultar a sua condição de filhos de Deus deveriam trazer à mente as palavras do Senhor que assim procedem em Marcos 8:38, onde lemos: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Como é possível um crente se sentir bem em ser conhecido como alguém desse mundo, pois os crentes não são do mundo, e se conformarem ao mundo, não se envergonhando em nada quanto a isso, enquanto o Senhor define o mundo como uma geração adúltera e pecadora? Não têm, portanto, os ímpios vergonha de serem conhecidos como adúlteros e pecadores, e como podem os crentes seguir no mesmo caminho deles? Como podem sentir orgulho de serem achados na mesma condição deles, que é definida por Jesus de tal forma? Se o próprio esforço pessoal para a obtenção de virtudes morais, que é separado de uma ação da graça de Deus no coração, não pode de modo algum lhe agradar, porque não há nisto uma verdadeira santificação, quanto mais lhe agradaria um viver deliberado no pecado. É tempo, pois, de se abrir não apenas os olhos, mas sobretudo o coração, para se permitir o trabalho da graça divina que nos santifica e marcar definitivamente uma posição de quem está determinado a fugir de Babilônia para não ser coparticipante dos seus pecados e dos seus juízos.